Esse vídeo vai ser sem roteiro, sem cortes. Provavelmente eu não vou nem editar, vou editar lá o comecinho, né, que eu comecei a gravar e o final, mas eu quero contar minha experiência para vocês, como é que eu voltei a me amar, a me olhar e a gostar de mim depois que eu virei mãe. Não foi um vídeo que eu escrevi um roteiro previamente falando que eu tinha pensado nele, mas surgiu agora do meu coração de contar para vocês. E eu vou contar um pouco da minha história e espero que ajude você, enquanto mulher, a voltar a se amar também. A primeira coisa é que tudo mudou quando eu entendi que ninguém ia vir me salvar. Absolutamente ninguém. Que eu estava nesse processo sozinha, apesar de estar rodeada de pessoas, ter pessoas maravilhosas que estavam do meu lado, como meu marido, a minha mãe, a minha filha que nasceu, a minha irmã também passou pelo puerpério na mesma época que eu passei. Só para contextualizar vocês, eu tenho uma única irmã e eu engravidei, ela também engravidou. Quando nós fomos comparar as datas, a data provável do parto ficava bem pertinho uma da outra e acabou que a minha filha nasceu dia 8 de junho e a filha da minha irmã, que é minha sobrinha, nasceu dia 9 de junho. Então foram menos de 17 horas aí, passamos todas duas por parto cesáreo e começou minha jornada. Então eu estava rodeada de pessoas o tempo inteiro, a gente ficou na mesma casa, dividiu o mesmo tempo, o mesmo prato de comida, enfim, o mesmo ambiente. Então eu não estava sozinha naquele processo. Mas eu não gostava do que eu estava vendo no espelho. Primeiro eu vou começar falando para vocês de corpo. Eu estava muito acima do meu peso. Meu peso ideal é 59, 60 quilos, porque eu tenho 1,59 de altura. E eu simplesmente estava com... Falo já do meu peso. Antes de eu engravidar, eu já estava acima do meu peso. Lembre-se que meu peso ideal é de 59 a 60, 61. E eu estava com 77 quilos quando eu engravidei, ou seja, eu já estava muito acima do meu peso. Eu passei 4 anos e meio para chegar nesse peso que eu estava quando engravidei. Depois eu posso fazer só um outro vídeo falando disso e como tudo mudou quando eu comecei meu processo de emagrecimento também posso contar aqui para vocês. Mas voltando, né, ao tema do vídeo, eu não estava me enxergando, não estava gostando do que eu estava vendo, eu estava me sentindo super mal. E quando eu me olhei no espelho e vi aquilo extremamente vulnerável, extremamente desgastante, extremamente... Não vou nem usar outras palavras porque eu aprendi que são fases e que eu precisava me acolher naquela fase. Mas eu disse, eu preciso mudar isso aqui. Eu não estou me sentindo bem. E aqui, gente, eu não estou falando de estética. Se você está acima do seu peso e está se sentindo bem como você está, parabéns, que bom, continue. Eu estou falando de uma coisa que vinha do interno. Eu estava cansada de falar, eu estava com minhas taxas alteradas, eu estava me sentindo mal com o meu corpo, eu não estava me amando, eu não estava conseguindo estudar, não estava conseguindo ler, não estava conseguindo fazer nada porque eu não estava gostando do que estava vendo. Então tudo isso afetou tudo. Mas começou ali quando eu entendi que ninguém vinha me salvar. Eu precisava me salvar porque depois de uma semana todo mundo voltou a trabalhar, as pessoas começaram a viver a vida a vida delas e eu precisava me cuidar e também cuidar de uma bebê que estava ali nos meus braços. Mas eu internalizei que depois que eu passasse daquela fase do puerpério, eu queria gostar novamente do que eu via no espelho. E não era só questão do peso, era de voltar a me amar, de voltar a fazer coisas que eu gostava, de voltar a fazer coisas que eu me sentia viva, que eu me sentia bem. Quando a gente fala de autoestima, a gente não fala só de autoestima física, a gente fala de autoestima intelectual também. Eu gostava muito de estudar, gostava muito de ler, ainda gosto muito de estudar, muito de ler. Hoje a minha bebezinha está com 8 meses, então eu consigo ter uma rotina um pouco mais estável. A partir do momento que ela tem uma rotina, eu vou adaptando a minha. Depois que ela mudar a rotina, eu vou readaptando a minha e assim vai. Então,
demorou um pouquinho para eu me olhar no espelho e falar, poxa, tô me sentindo bem, sabe? Tô gostando, voltei a dormir, tô me sentindo legal com o que eu tô vendo. E eu não quero que esse vídeo seja um vídeo para que você se compare, cada mulher ela é única. Por exemplo, a minha filha, desde quando ela nasceu, que ela dorme bastante, ela sempre dormiu, mesmo quando ela só mamava, ela mamou 1 mês e 13 dias, e ela dormia bastante, e ela sempre dormiu à noite. Eu que acordava ela para dar o mamar dela, porque não podia passar de 3 horas, que ela era uma recém-nascida. Então eu sei que muitas mulheres são privadas de sono, muitas mulheres passam por um processo bem mais demorado, muitas mulheres não têm rede de apoio, não tem rede de apoio e não tem o companheiro para ajudar, né? Porque o pai ele não é uma rede de apoio, ele é parte daquela, ele é a parte da maternidade, né? No caso na paternidade. Então ele ajuda também ele tem um papel além de ser muito, ele tem um papel grandioso ali na hora de cuidar da criança. E será que eu liguei o microfone? Acho que eu liguei. E quando que eu voltei a me amar, né? Eu voltei a me amar quando eu ainda estava acima do meu peso, bastante. E ainda estou, inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas já baixou bastante. Não foi quando eu perdi peso ou quando eu me olhei no espelho. Eu comecei a voltar a me amar quando eu entendi que aquela fase era a nova fase da minha vida, era o novo ciclo, que não ia voltar a Rose, sabe? Lá de trás, que a Rose que existia até dia 19, eu conto o 19 de setembro porque foi o dia que eu descobri minha gravidez. A Rose que existia até 19 de setembro de 2024, ela não ia existir mais, não da forma que ela era. Hoje me sinto muito melhor, me sinto muito bem, mas a minha percepção sobre a vida que eu tenho hoje, quando eu entendi, trabalhei e aceitei dentro de mim que era a minha vida a partir de agora, eu comecei a me amar. Eu acredito que muitas mulheres ficam presas a quem elas eram antes da maternidade. E eu sinto dizer que a gente não consegue ser a mesma pessoa que éramos antes da maternidade. Experiências boas ou ruins mudam a gente. E as experiências da maternidade, elas mudam a gente para sempre. Eu sei que nem todo mundo tem uma experiência boa, mas a partir do momento que você entende que a sua vida, ela não vai ser mais a mesma, que de fato ela não vai ser, que você tem autorresponsabilidade nisso, você começa a se amar. E foi aí que eu comecei a olhar para mim e dizer assim, essa é a minha nova fase, ninguém me deve nada, eu escolhi ser mãe, de fato eu queria ser mãe e eu queria viver agora, a partir daquele momento, como se realmente a minha vida fosse agora de mãe. Eu não fiquei muito apegada à Rose de antes, sabe? Eu construí a minha nova identidade, é nesse ponto que eu quero chegar aqui para vocês, pronto. Eu construí uma nova identidade com os mesmos valores, com os mesmos princípios, com coisas que eu gosto, porque não adianta também você não ter clareza daquilo que é importante para você. Esse vídeo aqui, ele pode até nortear você a entender, o que é importante para mim, além da maternidade, o que é importante para minha vida, mas você tem que ter autoconhecimento daquilo que é importante para você. Eu já tinha muito bem definido isso antes da maternidade e quando eu virei mãe eu só fui adaptando, né? Então, o que acontece a partir de agora? Quando eu entendi que sim, a minha vida era aquela agora, eu comecei a viver a partir dali. Então, nos primeiros meses eu não tinha como ir para a academia, porque demandava tempo esse que eu não tinha. Se você é mãe, você sabe muito bem do que eu tô falando, a gente não tem tempo para quase nada. Inclusive, eu não sei nem o que era que eu fazia com o meu tempo antes de ser mãe, porque pense numa coisa que eu não, sabe, eu volto e penso, poxa, eu tinha tanto tempo livre, mas vamos focar aqui no tema do vídeo. Eu entendi que a minha vida era aquela, então eu adaptei as minhas ações para viver aquela vida. Eu comprei daquelas bikes paradas, eu não vou saber dizer o nome, mas se você botar bicicleta parada no Google, você vai saber. Para eu fazer o treino em casa, porque enquanto minha filha estava dormindo, eu iria fazer esse treino. Então, desde agosto, minha filha nasceu em junho, eu voltei, tive essa consciência em agosto, de agosto até hoje, que eu estou gravando esse vídeo em fevereiro, não, até janeiro,
eu não estava na academia. Eu só voltei para academia em janeiro e eu estou gravando esse vídeo em fevereiro, então já vai fazer um mês que eu tô na academia. Agora a rotina tá um pouco mais estável, mas antes disso eu fazia os meus exercícios em casa. Eu colocava no YouTube para fazer os exercícios em casa. Eu voltei a ler. Eu gosto muito de ler livros, romance, livros de desenvolvimento pessoal, livros de autoconhecimento. Livros de psicologia também, eu sou psicóloga e atuo com a psicologia clínica, então eu estou sempre estudando, mas eu voltei a ler coisas que eu gostava, que me faziam sentir viva. Então eu voltei a ler. A partir do momento que eu voltei a ler, minha autoestima intelectual ela foi, né, voltando ali aos poucos. Comecei a... Peraí, vou tomar água aqui. Voltei a escrever no meu diário. Na verdade, desde o puerpério eu escrevia. Eu tenho um diário de oração, esse é o do ano de 2026. Eu tenho um diário de oração e eu sempre escrevo cartas para Jesus. Contando como eu tô me sentindo, contando como minha vida tá. Então, naquele momento também eu escrevia bastante. E aí, esse é o 2026, mas na época era de 2025, eu escrevia toda manhã. Como eu disse, eu tinha um tempo que a minha filha dormia. E eu comecei a fazer coisas assim por mim, pequenos cuidados, né? Tomar um banho de cabeça, hidratar o cabelo, limpar e cortar minha unha, fazer coisas que na minha aparência ia refletindo que por dentro eu já estava começando a me sentir bem, eu já estava voltando a me amar. E aí fazia tudo isso em casa, no tempo que eu tinha. E uma coisa, minha gente, que eu entendi desde sempre é que eu tinha minha responsabilidade de mãe, de cuidar, né, de esposa, também sou casada. Mas se eu não tivesse bem, se eu não me cuidasse, se eu não tivesse um tempo para mim, eu não ia estar bem com as outras pessoas. Eu não ia ser uma boa mãe, eu não ia eu não ia, como é que se diz a palavra? Eu não ia, deixa eu pensar aqui, viu? Eu não ia, eu quero dizer assim, transbordar, sabe? Ser uma boa mãe pra... Não é isso. Eu não ia respingar coisas ruins. Quanto mais estressada eu tivesse, mais estressada minha filha está, mais estressado o ambiente está. Então eu voltei a me amar a partir do momento que eu entendi que eu tinha responsabilidade por mim, ninguém vinha me salvar, que todo mundo estava vivendo a vida deles e quanto mais rápido eu entendesse isso, melhor. Era aquela fase que eu estava vivendo, essa fase que eu estou vivendo é uma fase nova na minha vida e claro que não é fácil aceitar isso, né? São anos de terapia para lidar melhor com esses processos de aceitação que a gente precisa desenvolver ao longo da vida. E quanto mais rápido eu entendesse isso, melhor seria. E hoje, depois de 8 meses, eu tô gravando esse vídeo em fevereiro, minha filha acabou de fazer 8 meses, eu já consigo me amar muito, porque a minha rotina ela não voltou e nem vai voltar a ser como era antes, mas eu já consigo me incluir na minha própria agenda, eu já consigo fazer coisas por mim, eu já consigo me olhar. Então, se você está no início de puerpério, se você já saiu do puerpério, está com muitos meses ou até com anos, o meu convite para você assim é olhe para você. O amor, o auto-amor, ele começa de dentro, ele não vai começar do externo. É porque eu não sei se eu consigo colocar aqui os cortes, mas eu queria que vocês tivessem visto como eu estava péssima fisicamente falando, ao meu ver, quando eu comecei com a minha bike, por exemplo, parada em casa. Mas ali já começou meu processo de auto-amor, meu processo de amor próprio, que eu voltei a me amar. E cada pequena ação que eu ia fazendo no meu dia a dia também me ajudava, me ajudou e continua me ajudando. Então, entenda o que é importante para você. Faça coisas. Ainda teve alimentação também, minha gente. Eu comecei meu processo de alimentação saudável. Não foi tipo assim, uma coisa que mudou do dia para a noite. Foram pequenas coisas que mudaram do dia para a noite. Eu comecei a fazer não cortes no sentido de restrição, mas cortes no sentido de isso aqui não vai valer a pena eu comer, isso aqui não é legal para minha saúde, isso aqui não faz bem para o meu corpo. Então eu comecei a mudar minha mentalidade sobre a alimentação
Mudei minha relação com a alimentação e hoje eu me alimento bem melhor. Consequentemente, estou perdendo peso e quero perder mais. Em algum momento eu faço um vídeo para falar desse processo, só desse processo para vocês. Mas depois que eu voltei a me amar, ficou muito mais fácil também eu seguir. Continuei com o meu trabalho, com os meus planos. Sei que nem todo mundo consegue, tem muitas mulheres que estão sozinhas, mas se você quer mais conteúdos sobre autoestima e aprender mais sobre crescimento, amor próprio e mentalidade, você pode me acompanhar aqui nesse canal, que nós teremos vídeos semanais e acredito que a minha experiência possa lhe ajudar. E eu quero que, antes de você achar 10 problemas para 20 soluções, eu quero que você foque de fato em uma solução única. Na verdade, não existe solução única, eu aprendi com uma pessoa muito querida isso. Mas foque na solução e não tanto no problema. Tudo começa na nossa mente. A partir do momento que a gente vai trabalhando na nossa mente, o nosso corpo ele vai obedecendo. Então, se relacione melhor com seus pensamentos. Escreva, como eu disse a vocês que eu escrevia, gente. Quem não faz terapia ou quem não tem acesso a um suporte mesmo emocional, escrita terapêutica ajuda muito. E eu tenho propriedade para falar disso, que eu sou psicóloga formada e atuo com psicologia clínica. Então, escreva, sério. Pega um caderninho, não precisa ser um diário ou alguma coisa, mas assim, escreva como que você está se sentindo, escreva como foi seu dia, escreva sua percepção sobre as coisas, escreva. Pegue 30 minutinhos aí, 20 minutinhos, 10 minutinhos que a sua criança está dormindo e escreva, porque é muito importante você tirar daqui e colocar no papel. Então vai ser seu caderninho da preocupação e deixe lá, que as coisas vão automaticamente melhorando para você. Então, acho que essa é a minha mensagem. Eu comecei a me amar quando eu olhei e entendi que aquela fase realmente era um novo ciclo na minha vida. Se eu ficasse muito presa, remoendo as coisas do passado, eu ia sofrer muito. Então eu decidi me olhar com mais carinho e olhar para frente, porque de fato era isso que ia conduzir minha vida a partir desse momento. E a gente se vê no próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha contribuído. Se não contribuiu também, sinto muito, mas foi a minha experiência. Deixa aqui nos comentários como que foi sua experiência, para eu conhecer um pouquinho, para eu te ouvir um pouquinho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!